Minha a ministração é sobre discipulado cristão e eu vou começar essa ministração como o caráter e santificação das nossas vidas. Amém? Alguém já ouviu falar sobre o que é caráter? Eu tenho uma definição clara do que poderia ser o caráter. O caráter é independente de qualquer coisa. Alguém pode sugerir? Importante na minha aula, é sempre importante as pessoas perguntarem, não entendi, ou caráter, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É super importante, é válido, porque que você está no meio de pessoas que compartilham da mesma, muitas vezes, dificuldade que vocês, ou sabe também mais do que vocês, e é importante que cada um possa compartilhar a respeito disso, e é super válido essa situação. Alguém teria uma definição, o que seria o caráter de uma pessoa? Certo, faz parte. Isso. O que mais? Sim, perfeito. Alguém mais pode? S- Sim, exatamente. Que seriam os hábitos? Verdade. Que mais, João? Fala aí alguma coisa. Oi? Perfeito, perfeito. Lari, nunca tinha pensado. Tem pessoas que nunca teriam pensado sobre o que é um caráter de alguém. Às vezes poderiam falar que é as coisas boas de uma pessoa. Poderia ser determinado um conjunto de atitudes, correto? Quem mais? Vamos lá, você. Certo. Você é psicóloga? Hum. Ah, ok. Caráter. Isso é uma definição, tá certo, tá? O Gil tá correto sobre isso. Mas aí eu vou deixar essa parte para a Leia, porque ela vai vir aqui para poder definir isso mais claro para você. É, é, eu tenho formação em várias áreas da educação e a gente, quando estuda Piaget, a gente entende que existe um caráter. Psicóloga Lara aqui. Ué! Tinha esquecido disso. O caráter de a formação estrutural, emocional e psicológica de uma criança, ela vem dos 0 aos 7 anos. Ela é definida nesse lugar. É lá que você diz não e ele entende que é não, e ele diz sim, e ele diz que sim. É lá que você diz para a criança o quanto ela é importante, se ela é bonita, se ela é um homem, se ela é uma mulher, se ela é uma criança sadia. É lá naquela fase tenra, porque depois dos 7 anos ela se torna um loop. É tudo reprogramação do que você ensinou do 0 aos 7 anos. Quer ensinar no oitavo, nono, décimo, não adianta. É tudo nessa 0 aos 7 anos. É a fase do tato, da indução, depois tem o fato do não, do repreender, depois é o fato do entendimento e depois ela vira um loop. Principalmente nas coisas afetivas. Amém? Pai e mãe, muito importante isso. Quer dar o melhor para o seu filho, o melhor para o seu filho é você, dos 0 aos 7 anos. Não é aquilo que você pode um berço melhor, porque o carrinho tem que ser dessa forma. Eu não vou entrar nesse espaço, mas é 0 aos 7 anos. O mais importante da criança é você, pai, é você, mãe. Bom, eu já defini ali algumas coisas, caráter e cientificação. Entendendo o que é o caráter. O termo caráter tem sua raiz na palavra grega crasso, ligado ao verbo krasen, o significado é imprimir ou gravar. Então, onde é que eu imprimo e gravo a questão do caráter, a questão da boa conduta, aonde que eu imprimo, que, lu, que lugar e que tempo é esse? É justamente na infância, do 0 aos 7 anos. Depois disso é uma reprogramação. Caráter é o assento moral de uma pessoa. É a, é a soma ali, desculpa, tá? E a soma não. E pode ser, e a soma de todas as características do indivíduo, tal como sua conduta demonstra.
O caráter de uma pessoa se manifesta por sua maneira habitual de se comportar. O que é habitual de se comportar? Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você diz. A Bíblia fala que você fala que o coração está cheio, correto? Verdade, poderosamente verdade. Porque você não fala nada mais do que aquilo que está no seu coração. Coração aqui não é um músculo biológico, é a alma. E em outros lugares, mais para frente, eu vou dizer que é a essência, quem você é no espírito. E nós vamos fazer essa divisão aqui. Rafa, cadê o piloto? Alguém está faltando caneta ou caderno? Não. Ah, tá ali, Rafa. Desculpa. Vou botar aqui, era gente quando era sem Cristo, de preto, porque o negócio estava feio. Depois eu desenho a nossa parte. Quem quiser fazer esse desenho é super importante, porque ali vai ficar um esboço muito claro. Um esboço muito claro aonde que eu quero chegar a respeito da sua. Aqui é espírito, aqui é você, tá? Isso daqui é você. Você tem um espírito, tem uma alma, tem um corpo, e aqui você tem um espírito, uma alma e um corpo novamente. Então, todos copiaram? Então, o caráter de uma pessoa se manifesta por sua maneira habitual de se comportar. E elas podem ser, tem o aspecto, esse caráter moral inclui as nossas atitudes, o nosso modo de sentir, pensar, falar e o habitual de reagir, agir e decidir. Tudo isso vai estar aqui, ó, na sua alma. Todos esses sentimentos, todas essas atitudes vai estar aqui, gerando aqui. Seus aspectos mais profundos se dão a conhecer especialmente na forma como ela reage ante uma prova, ante uma tentação. Prova é provação de Deus, tá? Tentação e adversidade ou infortúnios nos momentos mais difíceis de suportar. Mas também como ela se comporta diante dos elogios, do poder e do sucesso. Correto? Quantas pessoas já ouviram falar sobre esse ditado aqui? Aquela pessoa era bem legal, mas subiu ao poder, ficou muito rico, ou teve dinheiro, ou subiu a um cargo político, a pessoa revelou quem era ela.
enquanto estava aqui no nosso meio. Bacana. Correto? Quantos já experimentaram isso? Nossa, tal pessoa era tão gente boa, mas agora é um diretor, é um chefe, é isso ou aquilo. Ou então aconteceu uma dificuldade na vida dela, uma perda, seja lá o que foi, seja lá o que for, ela se transformou em uma outra pessoa. Ou seja, o caráter dela foi abalado pelas adversidades, pelas dificuldades, sejam ou positiva ou negativa. Jesus, ele era tão impressionante que às vezes quando eu olho, leio o texto dele e eu olho para alguns textos, às vezes eu fico espantado. Exemplo disso, lembra quando Jesus foi colocado diante de Anás, o sumo sacerdote, e o Caifás, e aí ele chega empurrado na frente de um desses sumos sacerdotes, e ele pergunta, tu és o Cristo? Aí ele fala, você deveria saber que eu sou o Cristo. E vem um soldado romano e dá-lhe um tapa na cara dele, esbofeteia a cara de Jesus. Alguém já tomou um tapa na cara? Qual é a sua primeira reação? Retribuir, correto? Isso se dá ao caráter de uma pessoa. Ou seja, você me deu, você leva. E bateu, devolvo. E Jesus, qual é a estrutura de Jesus? Se alguém te der esbofetear a cara, vire a outra. Ou seja, quem era ele? Totalmente diferente de nós. E aí, Jesus, em vez de chegar e chorar lá, ou ir para cima do cara, ou então, nem precisava disso. Se ele falasse, morra, a palavra, ele morreria. Se ele falasse, anjos, detona aquele cara, correto? Ele mesmo disse assim, o meu reino não é daqui. Se eu quisesse ser salvo, eu tenho uma miríade de anjos ao meu favor, eu poderia ser salvo literalmente agora, correto? Então, Jesus era ele. Então, era esse homem. E aí ele fala bem assim, amigo, por quais dos motivos e das coisas boas que eu fiz nas praças, você está me bofeteando? Ou seja, a dor que ele estava sentindo. E assim, gente, quando vocês falarem sobre soldado romano não era qualquer um soldado. Aqui nós fazemos prova da polícia, prova civil, é prova de títulos, é prova disso, é prova... O soldado romano, a primeira coisa que se olhava era como ele era forte e que altura ele teria. É diferente, né? Então assim, o soldado realmente que bateu em Jesus não era um tipo eu, magrinho, esguio, não era. Era um cara muito, nem tinha a ver com nós aqui, era um cara alto e muito forte. Então, imagine levantar, tomar-lhe um tapa. E cientificamente, as pessoas falam que o primeiro hematoma de Jesus é essa bofetada que ele toma. E aí ele fala, sorri pro cara, amigo, qual dessas coisas boas que você me viu fazer na praça, você me esbofeteia? Verdade? Outra coisa, enquanto ele está na cruz do Calvário, existe uma dor imensa, existe uma dificuldade imensa para se respirar, existe uma dor muito grande nas suas mãos, nos seus pés. E ele poderia falar bem assim, ok, a dor tá sendo demais, eu vou descer da cruz. Ele tinha o direito de fazer isso. Mas e eu e você, onde é que estaria hoje? Outra coisa é ser elogiado por fazer coisas boas. Aí você é elogiado e quer que ele fale bem assim, isso tudo é glória ao Pai, isso tudo pertence ao Pai, isso tudo tem a ver com a vontade do Pai. Ele falou que nada do que ele fez foi sem ser a vontade do Pai, ou seja, ele não buscava glória para si mesmo. Isso denota o nosso caráter. Ele só falava a verdade. Então, o caráter de um homem e de uma mulher parece nessas simples coisas cotidianas, mas que faz uma grande mudança no nosso coração, correto? Em buscar honra para mim, honra para você, para si não.
estou em Portugal não, para você, ou seja, quando alguém te elogia, o que é que você faz? Devolve a glória ao Senhor, entrega a honra a quem é devida, porque assim, a parte ruim é nossa, mas se alguém fez alguma coisa boa para alguém, é a parte de Deus, é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Amém? Nosso caráter, e engraçado que toda a construção, depois da queda de Adão, toda a construção que Deus vem fazendo até a Jesus é em busca do teu caráter. Deus tem prazer em que moldar o teu caráter. Isso vai estar escrito em Romanos 5:3. Não vou entrar no texto, mas Romanos 5:3 vai dizer o porquê das dificuldades, das tribulações, o porquê que existe todas essas coisas. E não tem nada a ver com Deus. É o nosso viver que vai promover isso. Deixa eu ler só um pouco Romanos 5:3. Posso ler? Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante do sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força do caráter. Quem é você? Deus está procurando que você tenha um caráter, e além disso, que o teu caráter seja muito forte, ao ponto de as pessoas te derem propina para poder fazer alguma coisa. Não, muito obrigado. Vamos fazer isso de errado? Não, muito obrigado. Porque seja das pequenas coisas da tua vida, o caráter é muito importante. E assim, é doloroso muitas vezes. É ou não é? É doloroso muitas vezes você dizer não, você dizer sim. Porque a gente está num processo de caminhada, a gente estava indo para o inferno, independente sendo escravo de Satanás, aí Jesus muda o nosso coração, a gente começa a caminhar para aqui. E assim, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura, e aquele texto tem a ênfase de ser bebê. Bebê, filho de Deus. Ou seja, como um bebê, ele já nasce inteiro, adulto, não, ele tem que engatear, tem que tomar umas quedas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que os músculos ser firmes. Você é um bebê espiritualmente. Mas não é para ficar bebê, porque no bebê você só toma leite, mas você precisa caminhar. Paulo vai dizer assim: quando eu tive entre vós, não pude dar um alimento sólido, tive que dar só mamadeira e leite, porque vocês não suportam as coisas profundas espiritualmente. O que é que ele está dizendo? O caráter de vocês não está muito legal. Coríntios, não está legal. Correto? Não está, precisa, vamos lá. Precisa crescer, precisa fazer coisas para poder ter um caráter forte. Existem duas palavras no Novo Testamento que são traduzidas em português na versão Almeida e corrigida por imagem, que eu vou passar aqui que é esse próximo aí. Nosso caráter para judeus. Existem duas palavras gregas no Novo Testamento que estão traduzidas em português como imagem, que é icono, e crasso, que é caráter. Crasso aparece uma única vez no Novo Testamento, referindo-se a Cristo em Hebreus 1:3. Quem pode ler Hebreus 1:3? Hebreus 1:3.
Ok, tem duas coisas que me chamam a atenção nesse versículo. Que ele é o resplendor da imagem perfeita de quem era Deus. E a outra, a palavra dele sustentava todas as coisas. Ou seja, se eu fosse o pastor Giovanni, ia falar assim, a sua palavra está sendo sustentada, você dá a palavra e não volta atrás. Ele fala assim, mas assim, a palavra que você fala, ela é uma palavra que é confiável. Aquilo que você diz tá ok, vem com ética, vem com... É isso que ele está dizendo. Ou seja, a palavra dele, a sua palavra... não, é esse provérbio. A sua palavra não vale um tostão. Ou a sua palavra vale quando você fala tá ok, posso confiar na sua palavra? E ele está dizendo que a palavra dele sustentava todas as coisas, inclusive você e eu. É a palavra dele que nos sustenta. Amém? E icono, então crasso aparece uma única vez, que é em Hebreus, ele é o resplendor, na minha diz assim, ó. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 fala assim: o Filho resplandece a glória de Deus, e tudo quanto ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois assentou no lugar da mais alta honra, ao lado direito da majestade na altura. Ou seja, ele é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, quem ele é a exatidão de quem Deus Pai é. Ou seja, o caráter de um homem vivendo na terra era igual ao do próprio Deus. Tremendo isso, né? O caráter de Jesus Cristo na terra, de um homem, era exato e resplandecia toda a glória de quem era o Pai. Ou seja, aquilo que existia no Pai, existia no Filho. Ele era justamente a exatidão. Todos compreenderam isso aqui? Amém? E a outra palavra, que é icono, com o mesmo sentido de caráter, está em Romanos 8. Alguém abre em Romanos 8:29, outra pessoa em 2 Coríntios 4:4, e outra pessoa em Colossenses 1:15, e a outra em Colossenses 3:10. Quem achou pode começar. Amém. Olha só. Assim quem ele o predestinou, ele também quer que, assim como o filho, que é o primogênito, tem o mesmo caráter do pai, assim eu e você. É uma boa caminhada, correto? É uma boa caminhada nessa transformação. E isso não depende de nós. Depende muito de quanto nós entregamos esses lugares assolados antigamente por Satanás e pelo pecado, se torna a nossa conduta de vida em aceitação àquilo que Jesus está dizendo na sua palavra. Quem encontrou o próximo? 2 Coríntios 4:4. Ou seja, o que é que Satanás está fazendo no mundo? Cegando as pessoas para que ele não conheça o Evangelho de Cristo. Quem é o Evangelho? É o poder de Deus para todo aquele que crê e que resplandece a imagem da glória de Cristo. Ou seja, quer que sejamos como Cristo é. Há muito tempo atrás, quando eu ainda caminhava com uma equipe americana tocando, eu ouvi uma frase do pastor principal dessa equipe dizendo que Satanás ele não gostaria que nós entendêssemos
o quanto Jesus é em nós. Porque quando nós descobrimos isso, o quanto ele é em nós e o que ele pode fazer, Satanás não passava nem naquela rua, ele voava longe. E isso é tão real que quando Jesus chegava na cidade, os demônios tremiam e gritavam um para o outro: "O que é que você veio fazer aqui? Você veio nos destruir nesse tempo?" Ou seja, o próprio demônio se manifestava e saía gritando, correndo. Quem já leu esses textos? Já leram esse texto? Em que os demônios corriam. Por quê? Porque os demônios não encontravam nada dele, nem do pecado, na vida de Jesus. Ou seja, existia tanta presença, tanta luz, é que eu não sei se você percebe, mas assim, nós estamos no mundo, correto? E o mundo jaz do maligno. O mundo habita em trevas. A única forma de que quando os demônios sabem quem você é e sabem quem você não é porque a luz de Cristo está brilhando no teu espírito, ainda que você não saiba disso. Ainda que você não perceba o quanto Jesus está vivo em você, e é a única forma, se está tudo em treva e Jesus vem e acende uma luz em você, só ele percebe. Você não consegue perceber, você consegue sentir. Você consegue perceber que algumas coisas estão diferentes em você. Mas Satanás, quando ele olha você na esquina, assim, ele sabe, ali vai alguém brilhando. O que é que ele está tentando fazer? Que você não conheça esse evangelho, que é o poder de Deus na sua vida, para que você continue ainda sendo crente, mas ainda faz conexões com as coisas do mundo. E quantas pessoas você conhece que muitas vezes é crente, mas ainda lida com as coisas do mundo? O que é que Satanás está fazendo? Tentar fazer com que aquelas pessoas nunca alcancem a verdadeira verdade de Cristo ou a verdadeira luz que habita em você. E aí, por isso que a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele vai dizer assim, não, Lari, não é isso bem que você é. Aí você fala, talvez, acho que não é isso. Porque a mente não foi mudada e nem foi transformada. E a obrigação de mudar a mente, de ser transformado, é minha. Não é de Deus. Correto? A obrigação de orar ao Senhor, de buscar a palavra todo dia, principalmente a palavra, é minha. Não é de ninguém. É exclusivamente minha. Conhecer a Deus é uma obrigação minha. Porque isso diz o quanto eu estou interessado naquilo que Jesus fez. Sou eu. Eu não posso pedir para alguém fazer isso por mim. A santidade eu não posso. Eu posso orar pelas pessoas e a unção vir, e as pessoas podem ser abençoadas, podem cair, podem ser batizadas, podem orar em línguas, distribuir dons. Mas assim, sem a santidade ninguém verá a Deus. E a santidade só eu mesmo posso aceitá-la, andar nela ou não. Eu não posso orar. Poderia vir Jesus e poderia falar assim, deixa eu orar por santidade. Tá santo. Não, porque a santidade é um reflexo da obediência. E a obediência em Cristo é amá-lo. Se verdadeiro ele me amar, se guardar os meus mandamentos, isso é só quem faz é quem ama. E Jesus, ele não obriga você a fazer nada. Nunca vai obrigá-lo. Nem o pai, quando ele levou a Jesus para o deserto, ele chegou, deixou Jesus lá, para ele decidir quem ele queria servir, a Satanás como Senhor ou a Deus como Senhor. É Jesus que deveria decidir. Esse é o reflexo de Adão lá no paraíso, no jardim. Não sei se vocês perceberam, mas a Eva come o fruto. Mas quando chega até Adão, Adão não tinha aberto os olhos, nem Eva também tinha. Então se abriu-se os olhos depois que ele comeu do fruto. Ou seja, por quê? Porque ele era a cobertura da mulher. Eu não sei o que aconteceria se caso Adão não quisesse comer o fruto. Os olhos de Eva não seriam abertos, mas Jesus viria por causa da Eva.
Mas ele falou, não, já que ela vai receber punição, recebo também junto. Então, depois que Adão comeu, os olhos dele se abriram. Então viram que estavam nus e se esconderam. O mais incrível é que Deus vai ao encontro de Adão no mesmo lugar onde ele comumente se encontrava com o Senhor. Ou seja, a fidelidade de Deus continuou mesmo Adão sabendo que Adão estava pecando. E a primeira coisa que Deus fala é: Adão, onde está você? Fica parecendo que Deus perdeu os poderes, a onisciência e a onipresença, não é isso? Mas não. Existe um princípio ali que é assim, quando teu filho erra com você, você deve chamá-lo. Diga para mim o que aconteceu. Eu não quero saber do outro. Eu não quero saber de nada de ninguém. Eu estou perguntando para você. O que aconteceu? Conte-me o que aconteceu, a verdade. É o pai conversando com o filho. Se ele errou ou não errou, é o pai querendo saber a verdade através do filho, o que errou. Amém? Alguém mais encontrou o outro versículo? Colossenses 1,15. Toda a criação. Para mim, quando eu leio esse versículo, o primogênito de toda a criação, quando Deus fala assim, façamos o homem à minha imagem e semelhança, ele não estava olhando para Adão, ele estava olhando lá 4.000 anos para Jesus, porque ele é a, o primogênito. Satanás foi em cima de Adão e tomou-lhe, porque ele fez com Adão pecou. E aí, ele achando que Adão seria a imagem e a semelhança de Cristo, do próprio Deus. E quando ele olha, ele estava olhando lá 4.000 anos, a pessoa de Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação, e não Adão. Todo mundo percebeu? Jesus. Não. É, Eu, eu não sei se vai ter essa matéria chamada de profecias, estudo das profecias. Eu não li a grade. E, e se vocês têm um interesse de ler sobre como as profecias se concretizam, tem um livro chamado O Ministério Profético, do Rick Joyner. Esse cara é um profeta nos Estados Unidos e ele é um cara bem claro sobre tudo isso. Porque assim, quando Deus ele quer dar uma palavra profética para você, vai acontecer situações que parece que é aquilo que vai cumprir nesse momento, mas ele está falando de algo lá na frente. Exemplo, esse é o primeiro exemplo. É, façamos o homem à imagem e à semelhança. Só que aí estão pensando que é Adão, e não era Adão, era Jesus. Quando Isaías recebe, e a virgem conceberá um filho, e ele será chamado de Emanuel. Isaías teve um filho e ele colocou o nome de Emanuel. Mas era Emanuel ali? Não, ele estava dizendo Emanuel é o Deus conosco, Jesus. Oi. É, tá. Eu não sei como é que vai ser escrito Rick Joyner, mas assim, bota assim, o nome do livro é assim, ó. Ministério. Eu acho que é assim, tá? O Joyner. Mas se você botar Ministério Profético do Rick, vai aparecer aqui sobrenome em inglês não é muito meu forte. Quem achou 3:10 Colossenses? Nayana, vamos lá. Te esperei ontem para poder cantar o louvor e nada. Domingo. Ok? E revestiram de novo, revestiram-se do novo, correto? Pode ir para esperar um pouco. Lê de novo. Revestiram-se de novo.
Ok? Isso é muito maravilhoso. Revestir do novo, ou seja, as vestes, a santidade é uma veste. Todo mundo já tinha parado para perceber isso? Santidade é uma veste que você se veste de conhecimento. E a imagem de Cristo vai sendo renovado em nosso ser através do conhecimento. Conhecimento de quem? De Jesus Cristo. Amém? O que consiste essa imagem de Deus no homem? É claro que não é física. Deus criou o homem com o mesmo caráter que ele tem, com as mesmas virtudes moral e o seu propósito é que ele se multiplicasse. Ou seja, Adão não era pecador, Adão era santo. No sentido de ser íntegro, de ser moralmente sem ser afetado pelo pecado. Então, o que Deus queria? Que ele se multiplicasse na terra e também se multiplicasse quem ele é. Até porque, em um momento do dilúvio, Deus falava assim, a iniquidade se multiplicou na terra e eu vou destruí-lo. Eu me arrependi. Fala. Uhum. Cara, essa palavra, essa pergunta é maravilhosa, mas eu vou, é pesado, sim, se ele não tem, se ele não tem uma explicação de como ele está olhando Adão. Vamos esclarecer isso daqui. É, posso apagar isso daqui e depois eu escrevo novamente? Aham. Beleza. Deixa eu tirar isso daqui que. É, é, sim. Ele também conheceu. Assim, o, é, era santo. Ó, essa pergunta é, essa pergunta é muito profunda e assim, ele deveria, acho que não é muito isso a respeito de deveria para que, eu acho que ele é melhor ou pior. Não, não é isso. É assim, Adão, Adão, ou Adam, que significa homem, é assim. O Adão, qual era a diferença de Adão para nós? Adão funcionava a mente dele 100%, a minha não funciona 100%. É por isso que nas ciências tem quanto de QI você tem. O de Adão era 100%. Correto? Todos entendem isso? Uma outra coisa, foi Adão que deu o nome a todos os animais. Tudo que existe que nós conhecemos, isso daqui é um nome de céu, e isso eu estudei em linguística. Por que isso aqui tem nome de cadeira? Por que o céu tem nome de céu? Foi Adão, na conversa com o Senhor, porque ele vinha todos os dias, correto? Que foi, de alguma forma, ensinando para ele esse tipo de dar o nome. E até hoje se perpetua. Isso daqui, por que o seu nome disso aqui é computador? Mas isso não existia, foi criado, correto? Né, Vitor, que é TI. Uma linguagem de programação. Por que chama linguagem de programa, em vez de linguagem de... Seja outra coisa. Então, nós temos esse DNA de criação. Então, assim, Adão ele tinha 100% da mentalidade funcionando. Uma outra coisa, Adão não tinha essa vivência do pecado, de conhecer
que isso daqui é bom e isso daqui é ruim. Ele não conhecia a dor. Ele também não tinha umbigo. Porque ele não nasceu de uma mãe. Ele foi criado. Então ele não tinha umbigo. Isso aqui dele era reto. Uma outra coisa muito importante. Adão sabia quem era o próprio Deus todos os dias. Eu nunca vi Deus. Eu nunca vi a Deus. A Bíblia vai falar que quando o Senhor caminhava em direção ao jardim e Adão ouviu esse caminhar, ele fugiu e se escondeu. Eu nunca ouvi Deus entrar no meu quarto, nem eu nunca vi um testemunho de ninguém aqui dizendo assim: nossa, Deus entrou no meu quarto ontem, foi tremendo o meu momento com o Senhor. Por causa disso, nós temos dificuldade em reconhecer a voz do Senhor. Adão não. O espaço do próprio Deus, ele já sabia. Deus não o pai não precisava nem falar nada. Ele já conhecia ele pelo espaço. Já viu um filho, quem é filho aqui sabe, quando a mãe fala bem assim, que alguém está entrando dentro de casa, pelo andar a mãe fala, que não sei quem. Correto? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Adão tinha essa experiência. Quem tem as primeiras impressões sobre de como era Deus era Adão e o homem. Quem tem um DNA de perceber Deus é o homem. A mulher tem a sensibilidade de olhar para o lado e direcionar ou de estruturar coisa dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro do relacionamento. Mas quem tem a visão ampla de chegar e ver ao longe é o homem. Então, Adão olhava para aquilo aqui passa, olha, deve ser. Eu vou botar o nome de uma águia. Porque a mentalidade dele era totalmente diferente da minha e da tua. Beleza? Então, agora, no meu ponto de vista, se eu tivesse lá, eu ia julgar a palavra. Por quê? Qual era a diferença de Adão? É que Adão nasceu do barro, correto? Ele era um ser vivente. Quem vem depois dele, nós que estamos em Jesus, somos espírito vivificante. E nós nascemos do alto em Cristo Jesus. Então, quando eu ouço isso, eu poderia falar bem assim, eu sou melhor do que Adão. Nesse sentido, porque Adão ele foi feito do barro, mas a nova vida de Cristo Jesus, ela vem do alto. E ela é divina. Uma outra coisa é que, lembra quando Jesus está comentando a respeito de João Batista, ele fala bem assim, os discípulos falaram bem assim, mestre, disseram que João Batista ia vir para preparar o caminho, e ele já veio, ele falou assim, já? Perguntaram sobre Elias, aí ele falou bem assim, o Elias já veio, e ele era o João Batista. Mas entre os nascidos os nascidos do reino, João é o mais importante de todos os nascidos de mulher, vindo de Adão e Eva. Mas o menor do meu reino é maior do que ele. Fica claro quando ele fala isso, então? Fica claro. Porque você, nascido em Cristo Jesus, é muito mais importante do que João. E o João era o homem mais importante até a vinda de Jesus entre os nascidos de mulher. Aquele que quem aceitou Jesus, deu-lhe o poder de ser chamado de filho. Deu-lhe o poder e o direito. São dois verbos que acontecem ali. Deu o poder, porque vem de cima. Quem é nascido da carne, é carne. E quem é nascido do Espírito, é Espírito. Então ele está fazendo uma grande diferença entre quem é o homem antes de Jesus vir e quem é o homem, você, depois de que Jesus veio. Então, eu particularmente, legal, eu tenho essa concepção de entender que por ser nascido em Cristo Jesus, a natureza de Jesus Cristo, porque soprou Deus na narina de Adão, eu vou falar isso mais tarde, soprou aqui é dois tipos de sopro.
Soprou Deus na narina de Adão. Esse soprou é dois verbos. É a vida da alma, que é o psique, e a vida do zoe, que é a vida do próprio Deus, que é chamado de energia vital. E aqui é a vida da alma. Só que ele foi criado do barro. Quando nós fomos recriados em Cristo Jesus, e nós lemos o texto aqui dizendo, nós somos criados em Deus, através de Jesus Cristo. Jesus era de onde? Do céu. Você recebeu a natureza celestial, a natureza divina em Deus. Só que, e é por isso que eu fiz esse esboço aqui, quando nós fomos criados em Adão, e depois que houve o pecado, isso aqui ficou isso. Morto. Morreu, correto? Isso é claro para todo mundo? Gente, se ninguém entender isso aqui, fala comigo, tá? Quando nós morremos, qual foi a parte de nós que morreu? O espírito. Por que o espírito? Alguém sabe dizer? Por que o espírito morreu? Isso não é ciência, não é psicologia, não é nada. O que eu estou perguntando é sobre a Bíblia, tá? Também, mas essa parte aqui é a que me conecta com Deus. A Bíblia fala assim, se comerdes esse fruto, certamente morrerá, correto? Morrerá onde? No espírito. Essa é a parte que me conecta com Deus, porque eu só me relaciono com Deus no meu espírito. É a Bíblia que está dizendo isso. Procuro os verdadeiros adoradores que me buscam em verdade. O espírito está aqui e a verdade funciona onde? Onde que a verdade funciona na nossa vida? A alma, mas particularmente aonde? A alma se divide em 3 lugares. Ainda bem que eu tenho uma psicóloga aqui que ela vai me ajudar. Alma eu vou botar aqui pensamentos, mas você pode traduzir como mente. Eu não quero botar mente aqui porque mente às vezes envolve tudo, tá? Desejo e vontade. Enquanto Adão se relacionava todos os dias, quem via a Deus era a parte do espírito, correto? Até porque a Bíblia fala que ele abriu-se os olhos. A alma, a primeira coisa que a Escritura vai dizer assim, ó, então Eva, olhando o fruto, mas ela tinha um pensamento dizendo assim, eu não posso comer. Satanás veio com outro pensamento. Não é bem assim que o Senhor Deus disse. Se comerdes essa fruta ou se comerdes daquela, certamente você morrerá. Na verdade, você vai saber do conhecimento do bem e do mal. Isso é o quê? Um pensamento. É palavra, mas palavras são pensamentos. Porque você não pode ter uma atitude antes de você pensar. Então ele jogou um outro pensamento aqui. Então o argumento dele matou isso aqui. Aí depois que ele matou, ele quebrou um princípio. Ele falou bem assim, talvez o fruto não seja nem atraente, mas se tornou, ela falou assim, eu vejo que aquele fruto é bem bonito, é bem atraente. Ou seja, pintou uma outra história. E aí matou o desejo, que era o quê? Obedecer ao Senhor. O primeiro pensamento era não pode comer. Então ele tinha isso fixo na mente. O segundo, eu vou quebrar o desejo dela, fazendo com que ela deseje aquilo que eu quero. Foi lá e quebrou. E aí quando chegou na vontade, ela foi lá e comeu. Aí a Bíblia vai chamar isso concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Soberba da vida é quando eu tomo minha vontade e faço o que eu quero. Eu sou um soberbo.
Concupiscência da carne. Desejei, vou e faço. Concupiscência dos olhos. Os meus olhos vão lá, pensam, e eu vou lá e, aquilo lá é bacana, é interessante para mim. Por quê? O corpo, para que você entenda mais ou menos isso, já viu quando você está parado, imagine que você está no sinal, parado num carro, e tem uma pessoa bem aqui do teu lado te encarando, e aí você fala assim, parece que alguém está me olhando. Tem uma pessoa te olhando ali. Quantos já experienciaram isso? Todos já sentiram isso, não já? Por quê? Porque a alma, isso daqui, quando eu fazia pós-graduação em neuropedagogia, aí a minha professora ensinava que isso daqui é a parte biológica. A alma é a parte que percebe as emoções, ou que tem o olhar. Esse ouvido aqui é o lugar por onde eu ouço. Os olhos é a parte material onde eu consigo enxergar. Mas se você fechar os olhos, você não consegue enxergar determinadas coisas? Não consegue? Você consegue enxergar. É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela não depende dos olhos, depende do ouvido. Vá por aqui, aí você vai. Vai por aqui, você vai por aqui. Você vai. Você não precisa do olhar. É claro isso? Então, a alma, ainda assim, nós somos tricotômos, assim como Deus é espiritual. Deus é espírito, Jesus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós também somos tricotômos, espírito, alma e corpo. Eu não sei se vocês perceberam que o Irã, ele junta isso daqui com isso. Ele define isso. Porque em alguns lugares isso daqui vai parecer igual, mas não é. Ele até comentou e ele falou para o Giovanni aqui, falou assim, eu particularmente creio dessa forma. E é uma forma de pensar e não há problema sobre isso. Mas existem outros fundamentos na Bíblia, inclusive, para isso daqui, eu falo que você percebe muito melhor do que quem está dizendo. Porque, por exemplo, já viu quando você fala assim, a minha intuição ou aquilo que está aqui dentro está dizendo que eu tenho que fazer isso, mas a minha forma de pensar diz que não. Correto? Quantos já viveram isso? Não, eu tenho que fazer isso. Eu não sei o porquê eu tenho que fazer isso, mas eu sei o que eu tenho que fazer. A razão está dizendo para você, isso não é para você fazer. Exemplo, claro, assim, para mim, eu tinha um prazo de voltar para Portugal até o dia 8 agora. A minha razão dizia assim, vai, mas no meu espírito eu falava assim, cara, não é o tempo de você voltar agora. E eu fiquei numa luta, eu passei um mês de janeiro. Meu Deus, você não sabe o quando eu nem conseguia dormir. De ansiedade, às vezes virava, será que isso, será que aquilo? A razão ficava tentando encontrar um jeito de fazer as coisas. E o meu espírito dormia, dizendo assim, descansa no Senhor. E de vez em quando eu via uma voz dizendo, descansa no Senhor. E eu não quero descansar, eu quero resolver minha vida aqui. Porque eu tenho que tomar uma decisão. Senão eu vou perder minha nacionalidade. Aí depois que vinha um versículo assim, igual quando eu entrei a primeira vez na Europa. Do Senhor é toda a terra. Tudo que existe. E aí eu vi um princípio de território. Quando Deus enviou o povo de Israel para Canaã, de quem era a terra de Canaã? Dos cananeus. Aí Deus falou bem assim, não, eu não quero mais você, vou dar essa terra para quem eu quiser. Foi literalmente isso, correto? É por isso que ele tinha dificuldade em acreditar que aquela terra seria dele. Porque era um Deus que estava dizendo assim, olha, aquela terra lá, eu sei que você não semeou, não plantou, não cultivou, não fez nada. Mas eu sou dono dela, eu posso dar ela a quem eu quiser. Vai. É claro isso? Ficou claro. Então assim, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se Deus quiser, é engraçado que foi uma das coisas que me fazia, todo mundo
algumas pessoas que eu estava conversando falavam assim, quando eu fui a primeira vez, falavam assim, você não pode ir pela Inglaterra. Aí eu falei, por que que eu não posso entrar na Europa pela Inglaterra? Porque lá a imigração é muito mais rigorosa, é muito mais chata, e enfim, é muito mais dolorido passar pela imigração. E aí a minha primeira passagem pela Ibéria foi cancelada uma vez, foi cancelada a segunda vez, foi cancelada a terceira vez, e quem me atendia falava assim, por que que você não vai pela Inglaterra? Lá está aberto para brasileiro. Eu, não, obrigado, eu vou querer ir remarca para não. Passaram 6 meses. Na última, quando foi lá para junho, julho, eu falei bem assim, sabe de uma, eu acho que vão botar pela Inglaterra, e se eu não conseguir entrar, eu não perco nada. Tá bom então. Recebi um e-mail avisando que a passagem tinha sido cancelada, porque eu estava num período de entre uma Covid e a outra. E aí marquei a passagem, dia 21, e fui. Quando eu cheguei no aeroporto, fiz meu coração gelado, assim. Peguei o voo de São Paulo e fui para Londres. Aí eu cheguei na eu não sabia que era imigração. Peguei a saída de Peguei as bagagens de. Saí do Heathrow, da parte da imigração, e fui para pegar o voo doméstico que era para Mancha. Você acredita que quando eu cheguei lá, era 6 horas, fazia um frio tenebroso assim, e eu passei nos guichês e entrei. Aí quem me atendeu foi um indiano, e eu tava com a barba desse tamanho, o cabelo um pouco maior assim. E aí ele falou, eu falei, aí eu comecei a falar inglês com ele, não, tudo bom, não sei o que. Ela falou bem assim, você tá vindo para onde? Falei, meu voo é até Manchester, mas eu vou ficar em Liverpool. A quarentena você vai passar onde? Eu falei, em Liverpool. Aí ele falou bem assim, você tá vindo é, para férias? Cara, eu te juro, eu não sei de onde saiu aquela palavra. Eu disse para ele que eu estava indo dar suporte espiritual. Ele falou bem assim, você tem uma carta? Eu falei, tenho. Aí mostrei a carta. Ele falou, você vai dar suporte espiritual, você é um missionário, um pastor? Eu falei, sou um pastor. Ele falou, ok, cadê um documento? Eu peguei meu diploma e mostrei para ele. Ele falou, ok, seja bem-vindo, minha nação precisa de você. Aí ele virou e falou assim, e o outro está com você? Eu falei, também tá. Ele tem carta? Eu falei, tem. Aí ele falou, tá bom então, me dá os 2 passaportes. Seja bem-vindo. Aí eu passei assim, gélido. Só que na hora eu virei para ele e falei assim, eu vou para a direita ou para a esquerda? Ele falou, para a direita, pode ir. Na minha mente, nunca eu iria para a Inglaterra. Mas no meu espírito, eu tinha certeza que eu tinha que ir por lá. Ou seja, a razão vai pensar, vai desejar e principalmente vai questionar. O espírito não, porque ele ouve diretamente a Deus e toma a decisão que ele tem que tomar. Ele também tem vontade. Claro isso? Vamos lá, mais um. Vamos. Preciso de um cafezinho. Tá,